Olá, disciplina Análise e Projeto de Sistemas. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, etec.sp.gov.br. Na aula de hoje, farei a exemplificação do diagrama de nível 1 de um processo chamado gerenciar clientes. Por sua vez, explodiremos esse processo de nível 0 e ele irá para o nível 1. Compartilhando a tela. Abrindo o programa Dia Portable. Eu procurarei em outras folhas a opção Game Sarson. Colocarei a entidade usuário, que está do lado de fora, aumentarei de tamanho. Por sua vez, colocarei aqui os processos filhos. O primeiro se chama verificar permissão. É claro que no primeiro momento aqui é necessário quebrar, né? Shift e Enter para quebrar, bonitinho. Ctrl C copia, Ctrl V cola. Posicionarei um próximo aqui. Um outro processo filho. Que uma vez que a permissão é verificada e está tudo ok, como se fosse uma estrutura de decisão, eu posso gerenciar esse pedido. Então, tem aí o meu segundo processo filho. Um terceiro processo filho, eu o chamarei de gerenciar respostas. Gerenciar respostas. Aqui dentro eu versarei da seguinte forma. Eu terei um cadastrar cliente, um alterar cliente. Eu poderia trabalhar também, como eu fiz em sala de aula, com um ativar e um desativar cliente, onde o nome de cada processo denota, de cada processo filho denota o que fará, porém aqui, para o exemplo ficar menor para esse vídeo, eu farei excluir no lugar, onde o excluir fará a deleção do registro, prática não muito utilizada pelas empresas, haja vista que nos dias de hoje é interessante ter um histórico das movimentações do banco. Vou ter um outro processo filho ali em cima, que se chamará ler dados. Shift Enter. E terei um outro que será responsável por gravar os dados. Realizarei a alteração. Antes disso, nesse software livre aqui, eu mudarei o nome do arquivo, apontei ali para o desktop, né? E chamei de diagrama nível 1, gerenciar cliente. Ele fica com a extensão .dia, lembrando que eu não posso apagar essa extensão .dia. Aí eu coloquei 2.1, porque eu estou considerando que o primeiro processo se chama gerenciar usuários e o gerenciar clientes seria o segundo, né? Logo, verificar permissão ficaria com 2.1, gerenciar pedido 2.2, gerenciar resposta 2.3. Vale ressaltar que nesse vídeo eu estou fazendo essa ordem aqui, 2.1, 2.2, 2.3, mas na sala de aula eu acabei tomando um outro caminho, tá? Então é obrigado a ter essa mesma sequência lógica. O 2.3, por exemplo, em sala de aula eu utilizei para cadastrar cliente. Logo, gerenciar a resposta teve um outro número depois, enfim. O ler dados 2.8 e o gravar dados, com certeza, é o 2.9.
Uma vez que eu coloquei cada texto sobre esse processo filho, não foi agrupado ainda, né? Então, eu selecionei em volta, em menus objetos, na opção agrupar. Produção. Selecionei cada processo filho, foi dando um Ctrl G para agrupar. É claro que, como eu disse para os senhores, aqui eu utilizo, por exemplo, o Paint depois para fazer os acertos visuais. Estou jogando um zoom aqui próximo para mostrar que, obviamente, não está ligado certinho, enfim, e que essa aproximação eu faço o preenchimento do pixel, por exemplo, no Paint. Então, o usuário, por sua vez, faz o pedido, que também pode ter uma descrição de dados do cliente. Uma vez que foi verificada a permissão, eu posso ir adiante com esse pedido. E o gerenciar pedido, por sua vez, ele destina ali para cada processo filho, tá? Mas aqui eu tomei um outro rumo primeiro. Uma vez que eu verifiquei a permissão, eu tenho uma resposta. E como gerenciar a resposta serve exclusivamente para gerenciar a resposta, nesse caso aqui, a resposta que será dada ao usuário será a resposta da permissão. Mas não é a única resposta que teremos nessa exemplificação. Selecionei, moverei esses processos filhos de lugar um pouco para dar uma adequada. Vou gerenciar o pedido, obviamente não vai ser perfeito. Aproximação, se eu posso arrumar no Paint depois. O usuário passa os dados do cliente, uma vez que foi autorizado esse pedido, né? Foi passado pela permissão. Então, o processo gerenciar pedido vai passar o pedido cadastro. Se eu tenho pedido cadastro, eu também tenho pedido alteração, o pedido de exclusão e o pedido de consulta. Um pouco trabalhoso para deixar próximo assim, né? Colocando a descrição do fluxo nesse processo filho, veja que nesse nível aqui os processos eles conversam entre si, né? E o cara que eu estou explodindo se chama gerenciar cliente. Pedido, consulta. Gerenciei pedido. Tá, fiz um pedido para esses caras serem acionados aí, né? Salvando as modificações. Agora vou trabalhar com o processo filho ler dados. Colocar em um depósito de dados, porque os dados ficam nesses depósitos, sabemos disso. Estou considerando aí que o meu D1 não está aparecendo no exemplo aqui, mas seria os usuários, para ver se tem permissão e tudo mais. Interessante destacar que eu não estou considerando aqui, mas o D1 poderia ser utilizado aqui, né? Ser encaixado. Isso aqui vira uma melhoria para a gente fazer depois, ó. Um D1. Aonde que eu vou verificar se eu tenho permissão ou não? No depósito de dados chamado usuários. Ele entra assim. D1 usuários.
a nível de demonstração aqui eu farei. Por outro lado, no material que eu já produzi, eu não coloquei esse raciocínio. Acabei esquecendo em sala de aula. Arquivo. Aqui. Objetos, desarrupar. Vou selecionar aqui. Usuários. Finalmente, eu teria que ter aqui um B1, do lado de fora, veja que está fora do processo aqui. O que eu estou buscando? A permissão. Então, nessa versão aí que eu tô editando agora, eu coloquei no anterior, acabei esquecendo. Tá? Não tem aqui, acabei esquecendo. Do lado de fora, então, na hora de eu verificar a permissão, eu tenho que consultar. Bom, voltando aqui ao ler dados, corrigindo a minha fala, né, que não se utiliza, na verdade utiliza sim. Uma outra forma de resolução também, né, na hora de ler os dados aqui do depósito de dados D1 usuários que não apareceu, eu poderia fazer uma flecha saindo daqui, vir para o ler dados, por sua vez, mandar para o verificar permissão. É outra construção válida também. Ou seja, o ler dados especificamente vai ler o depósito de dados e depois o ler dados, que é o 2.8, manda para verificar a permissão. Aqui no que eu acabei de demonstrar, diretamente, na hora que eu verifico a permissão, ele já consulta. Então, é outra forma de resolver. O ler dados, eu vou dar uma organizada aqui. É um pouco complexo para arrumar, né? Lembrando que é uma aproximação. Tem como evitar aí o cruzamento dos fluxos. No nível 0, a gente evita, aqui não tem jeito, né? Claro que tem como deixar maior aqui, enfim. Fiz uma coisa mais corriqueira. Então, para o ler dados, uma vez que eu consulte os dados do cliente, estou lendo os dados, e estou passando os dados para o quê? Para o cadastro. Na hora de alterar o cliente é a mesma coisa. São os dados do cadastro? Não, são os dados da alteração. Na hora de excluir o cliente. Dados da exclusão. E a consulta, os dados da consulta, que seria o seu select. Vale lembrar, aqui seria um insert, aqui um update, aqui um delete e aqui seria um select. Pensando em banco de dados. Lendo os dados. Estou passando para cada um. E agora eu trabalharei com o processo gravar dados, o processo filho. No começo aqui eu pensei em já dar a resposta, daí rapidamente eu mudei de ideia, pensei um pouquinho e falei, não, vamos levar por outro lado o que eu fiz na aula. Soltei ali, pensei, tá bom, apagar e vou seguir o lance de gravar os dados. Quando eu consulto, nós temos esse sentido da flash. Quando eu gravo, o sentido da flash é o contrário para o depósito de dados.
Então, por exemplo, na hora de cadastrar os clientes, vou passar o quê? Os dados cadastro. Saindo do alterar. Com certeza vou dar uma organizada nesse cara aqui, que não ficou bom. Vocês vão entender depois por quê. Dados da exclusão. Está invertido aqui, hein? Dados exclusão, dados exclusão. Que tem que ser dados alteração. Ah, sim, arrumei. Dados alteração. Outro detalhe importante aqui que está errado, ó. Eu finalizo aqui até um certo ponto, depois, numa altura da aula, eu volto a arrumar. Se eu estou consultando o cliente, então sai aqui do depósito de dados clientes, vocês verão que daqui a pouco vai aparecer outros depósitos também, porque é ler dados. Quando eu estou consultando o cliente, portanto, eu estou mandando aqui os dados para consulta, mas essa consulta não haverá gravação. Fica meio sem sentido. A não ser, existe um caso aí, a não ser que quando eu consulte, faça algum tipo de consulta nesse processo filho, grave em algum depósito chamado, sei lá, visualizações, acessos, e aí guarde que eu visualizei. Aí sim eu gravaria os dados. Agora, como é uma consulta simples, uma consulta corriqueira, só para retornar aí os dados do cliente, por sua vez, eu não preciso gravar os dados. Então, aqui no primeiro momento eu fiz errado, então eu coloquei dados consulta, mas vocês verão em breve, mais adiante aí, que eu jogarei fora. Aí deu uma arrumadinha, né? E aí, pensando ainda nesses caras, toda vez que eu cadastro, toda vez que eu altero, toda vez que eu excluo, toda vez que eu consulto, eu tenho que dar algum tipo de resposta lá para o gerenciar resposta. Na hora de cadastrar, então, resposta do cadastro. Resposta da alteração. Resposta da exclusão. E resposta da consulta, que seria o select, né? Vale destacar que daqui a pouquinho eu vou jogar fora esse cara aqui que eu percebo que eu foi por hábito, eu acabei fazendo sem perceber. Aqui a gente arruma no Paint, por exemplo, essas flechas, esse espaçamento e tal. Repliquei ali, por quê? Eu quero considerar o seguinte, que toda vez que eu estou gerenciando um cliente, eu quero dizer a qual estado pertence esse cliente e a qual cidade, né? Vou dar uma pausa aqui rapidamente. TB_cliente. Eu tenho aqui hashtag código.
tem aqui o nome. Eu tenho aqui o código de cidade. Essa é a minha primeira tabela. Desenharei uma outra aqui. PB, cidade. Eu também vou ter a chave primária, que é o código. O nome dessa cidade. E desenharei aqui também PB estado. Tem a chave primária, o código, o nome. Esse cara aqui é primary key. Então, eu definirei o seguinte. Aquela cidade, ela pertence a um estado. Temos aqui que ele é a primary key. Aqui ele é o quê? Aqui ele é uma foreign key, uma chave estrangeira. Esse código da cidade, ele é obtido aqui, né? O sentido da flechinha aqui. Horrível. E aqui